Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó, que enfrentou o milionário traidor. Conceição Silva, telefonista de 78 anos, sentou-se em sua antiga cadeira na central telefônica, o sol da manhã entrando pelas janelas como uma promessa de dias melhores. A luz refletia nas paredes brancas, mas em seu coração havia uma tempestade prestes a se formar. Era abril de 1965. Quando uma ligação inesperada mudaria sua vida para sempre. O que eu vou fazer? Pensou ela, enquanto uma mulher chamada Luísa do outro lado da linha quebrava a serenidade de seu mundo. Luísa, com a voz embargada, contou que seu esposo Eduardo não era o homem que ela acreditava conhecer. 12 anos de traição, revelados em palavras que cortavam como facas. O ar se tornou denso e a indignação começou a ferver dentro de Conceição. Não, ela não iria aceitar aquilo em silêncio. Com um nó na garganta e o coração acelerado, Conceição decidiu agir. Ela começou a coletar provas da infidelidade de Eduardo. Suas mãos tremendo ao registrar cada mensagem, cada nota deixada ao acaso. O apartamento que antes era um lar seguro, agora era um campo de batalha. Cada dia se arrastava, mas a determinação a impulsionava. Ela iria confrontá-lo em público, no restaurante onde costumavam jantar, onde tantos segredos estavam escondidos atrás de sorrisos forçados. O dia do confronto chegou. O local estava lotado. O cheiro de café e chocolate pairava no ar. Conceição, com um vestido vermelho vibrante, era um flash. De cor em meio à multidão. O lugar vibrava com risos e conversas, mas seu coração batia como um tambor, forte e descompassado. Ao avistar Eduardo, ladeado por sua amante, a raiva cresceu. Não havia como voltar atrás. Eduardo! Gritou, chamando a atenção de todos, fazendo os sussurros começarem. As mesas pararam. Os olhares se voltaram. O silêncio se transformou em um mar de expectativa. Você não tem vergonha! 12 anos de mentiras! As palavras saíram como fogo, consumindo a imagem do homem que ela um dia amou. O choque na expressão dele era intenso. E os murmúrios da plateia tornaram o momento ainda mais dramático. Conceição, no centro do palco, estava pronta para romper com aquele casamento que a aprisionava. Mas, enquanto o mundo ao seu redor começava a recompor-se, Conceição percebeu que a dor poderia ser transformada em força. Ela decidiu abrir a Boutique Novo Amanhecer, um espaço onde mulheres se sentiam empoderadas e livres. Entre tecidos e risos, incluindo gavinhas de esperança, sua vida tomou um novo rumo. E então Henrique apareceu, um professor que também havia passado por desafios. Como um farol em uma noite de tempestade, juntos, desafiaram a visão conservadora da década de 60, tornando-se um símbolo de liberdade em sua comunidade. A paixão florescia e a leveza do amor retorcia suas feridas. Mas o passado, sempre nocivo, não podia ser esquecido totalmente. Um antigo amigo de Eduardo guardava segredos que poderiam ameaçar tudo o que Conceição havia construído. As sombras do passado se tornavam cada vez mais próximas, enchendo 6 dias de ansiedade. O que ele sabia? E se sua nova vida estivesse prestes a desmoronar? O dilema pairava no ar. A dor poderia ser superada, mas e os fantasmas da traição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Conceição estava em um turbilhão. As palavras de Eduardo ainda ecoavam na sua mente. E a sombra do seu passado lhe seguia como um fantasma. Seu coração batia descompassado e a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a deixava inquieta. Mas Henrique estava ali ao seu lado, um porto seguro em meio à tempestade. Essa nova vida que Conceição tinha escolhido parecia desafiadora, mas cheia de promessas. O sol brilhava mais forte quando ela decidiu ir ao mercado que acontecia toda a quinta no centro da cidade. Era um lugar vibrante, cheio de cores, cheiros e a acolhida calorosa dos comerciantes e vizinhos. Ela precisava daquele movimento, daquele calor humano para ganhar coragem. Enquanto percorria as barracas de frutas e verduras, a mulher estava tão absorvida que não percebeu a presença dele, até que ouviu um barulho atrás de si. Era Eduardo, que ao avistar Conceição, parou bruscamente. Ele estava com um olhar que misturava surpresa e raiva. A multidão ao redor parecia não notar o tenso encontro. Você deveria estar em casa, Conceição. Isso não é lugar para uma mulher da sua idade, disse Eduardo com uma ironia na voz. Ela inspirou fundo, sentindo uma combinação de fúria e alívio por não se sentir mais presa àquela figura. E você acha que pode vir aqui me dizer o que fazer? Você não tem legitimidade nenhuma para isso, retrucou, seu tom firme ecoando no ar. Henrique, que estava a poucos passos, percebeu a tensão e se aproximou dela. O olhar dele transmitia apoio e bondade. Vamos, Conceição, precisamos ir, ele murmurou. Mas Conceição não se moveu. Quando a briga parecia iminente, um grito rompendo o ar alterou tudo. Mãe! Pai! Uma jovem, visivelmente angustiada, surgiu entre as barracas. Era filha de Eduardo, Mariana, que mal tinha visto os pais juntos após o carnaval. Seu rosto estava pálido e o desespero era notório. Conceição ficou paralisada, um nó na garganta. O que estaria acontecendo? Mariana olhava para os dois como se tivesse acabado de descobrir algo devastador. Mãe, você precisa saber. É sobre o papai. Não, não é só isso. Ele não é o que você pensa. Conceição sentiu uma onda de adrenalina. O coração pulsava e a batida aumentava. O que você quer dizer, Mariana? A jovem pegou a mão da mãe, puxando-a com urgência. Ele está mentindo para todos nós. Eu descobri. Ele tem outra família. Não é só a amante que você conhece. O mundo parou. Conceição não conseguia respirar. A revelação era como um tapa na cara. A dor que havia se transformado em força agora a deixava vulnerável novamente. As palavras de Mariana eram foguetes iluminando a escuridão que se abatia sobre ela. Eduardo, que parecia ter perdido todos os seus recursos de defesa, gaguejava. Isso não é verdade! Isso é invenção! Mas a fúria de Mariana era inequívoca.
Eu vi! Eu conheci minha irmã. Ela é mais nova que eu. E ele traiu a minha mãe com 2 mulheres ao mesmo tempo. A cidade ao redor parecia desvanecer em um nevoeiro. Cada palavra de Mariana parecia ecoar junto com o ruído do mercado. Conceição ficou paralisada, atordoada. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca imaginara. O que fazer agora? As estruturas que sustentavam sua nova vida estavam desmoronando. Henrique, observando a cena, estava como se tivesse apanhado um soco no estômago. Como isso impactaria o que eles estavam construindo juntos? A confusão girava intensamente. E dentro de si, Conceição sabia que aquele momento mudaria tudo. Seu olhar se voltou para Eduardo, agora indefeso, e a tempestade em seu coração começava a se formar novamente. O que mais estava escondido nas sombras daquela traição? E, mais importante, como ela lidaria com a revelação de que seu ex-marido não era apenas um traidor, mas um homem com um passado sombrio que colocava em risco tudo que queria construir? Conceição sentia que seu mundo estava colapsando e uma nova luta estava prestes a começar. Conceição ficou paralisada, atordoada. A revelação de Mariana a atingiu com a força de um furacão. O que mais Eduardo escondia? O que mais poderia ser verdade além de tudo o que já soubera? A multidão lá fora parecia desvanecer em um nevoeiro. Cada murmúrio se tornava um eco distante, enquanto sua mente girava. Ele tem outra família, repetia, como uma mantra. A fúria de Mariana preenchia o espaço. Mas havia algo mais. Havia uma fragilidade naquele olhar. Uma dor guardada que Conceição não via antes. E o que Eduardo poderia dizer agora diante disso? Mais mentiras? Ou a verdade nua e crua que ela já temia? Eduardo, geralmente tão seguro, estava visivelmente abalado. Em um movimento desesperado, ele se virou para Mariana, tentando recuperar o controle. Isso não é verdade! Você não sabe do que está falando! A voz tremia, e os olhares da multidão, antes curiosos, agora estavam pesados. Cada um presa ao clima eletricamente carregado do momento. Mãe, escute! Mariana gritou, seu rosto avermelhado, lágrimas prestes a escorregar. Eu encontrei documentos. Há mais que só esta amante. Ele sempre esteve em contato com outra mulher. Uma mulher que se apresenta como esposa. Um novo golpe. Conceição se sentiu tonta. Uma esposa? Ela não sabia onde se segurar. As peças do quebra-cabeça se moviam em uma velocidade aterradora. E ela estava prestes a ser esmagada por tudo isso. Pelo amor de Deus, Mariana, não brinque com isso! Eduardo berrou, mas sua voz carregava um desespero que despertava novas suspeitas. Conceição olhou para ele, notando que, em vez de confiança, ele estava cheio de temor. O que mais ele estava escondendo? A multidão que vinha observando agora murmurava. Os sussurros se intensificavam, e o calor da cena parecia sufocante. Eduardo, quem é essa mulher? Conceição sentiu a necessidade de se sentir forte, mas as palavras saíam mais como um sussurro. E então, uma figura conhecida surgiu do fundo da multidão. Era Sônia, a melhor amiga de Conceição, alguém que sempre estivera ao seu lado. Mas seu olhar estava carregado de uma preocupação e um mistério que pareciam fora do lugar.
Ela avançou até Conceição, respirando pesado. Conceição, você precisa saber. Sônia hesitou, antes de prosseguir. Eu descobri algo que poderia mudar tudo isso. É sobre o passado de Eduardo. A voz dela tremia, e o olhar que lançou a ele estava cheio de julgamento. Eduardo parecia ter perdido toda a sua determinação. Não faça isso, Sônia, ele disse quase num sussurro. Ele não é quem você pensa. E o que você pensa que é uma amante pode ser algo muito mais profundo. Algo que está pertinho de você. Sônia respirou fundo antes de continuar. Conceição, ele e a mulher que você conhece, elas estão conectadas. O que eu estou dizendo é que essa mulher, ela é da sua família. Ela é sua irmã. O mundo de Conceição desabou naquele momento. Suas pernas fraquejaram e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. O quê? Como assim? Isso não pode ser verdade! A neblina do entendimento começou a se dissipar, mas a dor do que poderia ser a verdade a atingiu com total intensidade. Uma irmã? Era impossível! Os rostos da multidão mudaram. A expectativa crescente, a curiosidade misturada com a alucinação. Seus sentimentos estavam em ebulição, um turbilhão de amor e raiva. E a sanidade começava a escorregar entre os dedos. Mariana observava com desespero. E Conceição, aterrorizada, encarava Eduardo, que estava pálido e sem resposta. Ali, em meio aos gritos furtivos da multidão, a verdade que se revelava cingia o coração de Conceição. O que é que ela realmente sabia sobre seu passado? Eduardo sempre foi um traidor ou era algo ainda mais maligno em sua história? Conceição, tudo precisa ser esclarecido, sussurrou Sônia. Mas qual seria o preço de saber a verdade? A tensão estava tão crua que ela podia sentir seu coração dando voltas e voltas. Uma tempestade se formando novamente em seu peito. Ali, o futuro dela pendurava por um fio, e a sensação de que o chão havia se desfeito sob seus pés a deixava em pânico. O que significaria descobrir que tinha uma irmã? E o que Eduardo faria agora que seus segredos estavam à mercê da luz? Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras de Sônia reverberavam em sua mente como um eco. Uma irmã? O mundo parecia rodar ao seu redor, e aqueles murmúrios da multidão se tornaram uma música distante e estranha. Variações de expressões estampadas em todos os rostos ao seu redor mostravam curiosidade, choque e talvez até uma pitada de satisfação ao presenciar aquele drama. Eduardo estava em desespero, tentando reunir palavras que muitas vezes lhe escapavam. Sônia, isso não faz sentido. Você está errada! Sua voz tremia, como se ele tentasse construir uma barreira de mentiras para proteger seu mundo de papel. Mas a fúria de Mariana, agora ao lado de Conceição, estava totalmente disposta a despedaçar qualquer defesa. Mãe, não acredite mais nele! Mariana implorou, suas mãos tremendo de emoção. A verdade está bem na sua frente. Nesse instante, tudo parecia estar na beirada de um abismo. As revelações eram pesadas e Conceição sentia um nó se formar em seu estômago. O que ela realmente sabia sobre Eduardo? Que segredos ainda se escondiam sob a superfície brilhante daquele homem que um dia amou?
E de onde vinha a mulher que agora poderia ser sua irmã? A confusão a impedia de pensar claramente. Nesse momento, gritou, rasgou o ar como um trovão em dia ensolarado. Uma mulher apareceu na multidão, correndo com um desespero que parecia genuíno. O coração de Conceição disparou. Era a amante de Eduardo, mas não era só isso. A mulher tinha uma expressão que remetia à tragédia. "Não, espera!" a mulher gritou, e seu olhar estava fixo em Eduardo. "Você não pode deixar ela saber. Por favor." A revelação a respeito de uma irmã já havia mexido com todas as estruturas, mas a presença daquela mulher adicionava uma camada ainda mais densa ao drama. Conceição percebeu que todos os olhares agora se fixavam nela. A multidão em total expectativa. "Quem é você?" A voz da amante estava entrecortada, quase ofegante. Ela parecia prestes a desmoronar. "No que você está envolvida, Ana?" Eduardo a chamou com um misto de raiva e medo. Havia um pedaço de vida compartilhada entre os dois, mas agora, o que poderia sair do fundo daquele buraco? "Há algo que você não sabe, Conceição." Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma caixa de Pandora. "A verdade é mais complicada do que você imagina. Eu sou a sua irmã." E nesse momento, um silêncio absoluto tomou conta daquele espaço. A revelação era como estilhaços de vidro, cortando e ferindo todos que estavam naquele pequeno universo. O choque atingiu a todos como uma onda implacável. Mariana olhou para a mãe e Conceição mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. "Mas... como assim? Você está mentindo!" Sua voz escapou como um sussurro desesperado, mas a expressão de Ana não tinha qualquer indício de mentira. Não estou. Nossa mãe, ela me deixou com o pai. Ele a traía também, mas nunca te contou. Nunca! Você foi a única que ficou com ele. E eu sou a prova do passado que ele escondeu." O piso parecia tremer sob os pés de Conceição, e ela se sentiu enjoada com toda a revelação. Uma irmã, uma família inteira, que ela não conhecia. Eduardo a observava, mas a culpa em seus olhos era clara. Ele não podia escapar da tempestade que agora se formava. "Mãe, escute-a! É a única verdade que você ainda não conhece!" Mariana gritava, seus olhos cheios de lágrimas. Conceição virou-se para o pai, a figura que sempre foi seu pilar, mas agora era um espectro perdido em um mar de mentiras. Os murmúrios da multidão retornaram, espalhando-se como um fogo descontrolado. "Inacreditável! Ele traiu sua própria esposa com 2 mulheres ao mesmo tempo." Ecos de condenação ressoavam, enquanto os rostos no mercado alternavam entre curiosidade e horror. Conceição sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tinha uma irmã, e agora estava se perguntando se essa era a verdade que Eduardo tinha escondido. O que mais estava por trás da cortina de fumaça que ele havia criado? As sombras de seu passado estavam emergindo a cada momento. E antes que pudesse refletir, a tempestade se intensificou. A multidão pirou em caos. Pessoas começaram a sussurrar em desespero, e o burburinho tornava-se uma onda que possibilitava fuga e confusão. E então, uma sirene da polícia ecoou ao longe, um sinal de que a situação havia tomado uma dimensão muito maior. Agora, sem qualquer certeza sobre si mesma, sobre Eduardo, sobre Ana e sobre o futuro que ainda estava por vir, Conceição sentia que a luta estava
longe do fim. A verdade causava verdadeira destruição. E a única coisa clara era que as consequências ainda estavam por se revelar. Uma nova batalha estava prestes a começar. E entre gritos, olhares acusadores e um coração acelerado, ela sabia que aquela revelação mudaria tudo. Ou talvez a deixasse ainda mais perdida do que antes. Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras de Sônia reverberavam em sua mente como um eco. Uma irmã? O mundo parecia rodar ao seu redor e aqueles murmúrios da multidão se tornaram uma música distante e estranha. Variações de expressões estampadas em todos os rostos ao seu redor mostravam curiosidade, choque e talvez até uma pitada de satisfação ao presenciar aquele drama. Eduardo estava em desespero, tentando reunir palavras que muitas vezes lhe escapavam. Sônia, isso não faz sentido. Você está errada. Sua voz tremia, como se ele tentasse construir uma barreira de mentiras para proteger seu mundo de papel. Mas a fúria de Mariana, agora ao lado de Conceição, estava totalmente disposta a despedaçar qualquer defesa. Não acredite mais nele! Mariana implorou, suas mãos tremendo de emoção. A verdade está bem na sua frente. Nesse instante, tudo parecia estar na beirada de um abismo. As revelações eram pesadas e Conceição sentia um nó se formar em seu estômago. O que ela realmente sabia sobre Eduardo? Que segredos ainda se escondiam sob a superfície brilhante daquele homem que um dia amou? E de onde vinha a mulher que agora poderia ser sua irmã? A confusão a impedia de pensar claramente. Nesse momento, um grito rasgou o ar, como um trovão em dia ensolarado. Uma mulher apareceu na multidão, correndo, com um desespero que parecia genuíno. O coração de Conceição disparou. Era Ana, a amante de Eduardo. Mas não era só isso. A mulher tinha uma expressão que remetia à tragédia. Não, espera! Ana gritou, e seu olhar estava fixo em Eduardo. Você não pode deixar ela saber. Por favor! Todo o caos parecia parar. As palavras dela flutuavam no ar, carregadas de um peso insuportável. Conceição sentiu um calafrio percorrer sua coluna. O que mais ele estava escondendo? Eduardo estava visivelmente abalado, sua expressão se contorcendo entre a raiva e a súplica. Ana, você não precisa fazer isso! Ele parecia mais um homem em pânico do que o traidor confiante que havia sido até agora. A multidão também estava em polvorosa, murmúrios e olhares de espanto. Mãe, escute-a! É a única verdade que você ainda não conhece! Mariana gritou novamente, seus olhos fervendo de raiva. E, então, em meio a todo o tumulto, Ana virou-se com um olhar frenético. A verdade é, nossa mãe não está morta. As palavras deixaram todos boquiabertos. Um silêncio profundo tomou conta do mercado. Cada um absorvendo o impacto da revelação. Conceição não conseguia processar. Como assim? O que você quer dizer? Ela estava confusa, angustiada, seu coração batendo descompassado. Nossa mãe, ela está viva. Ela não morreu, como te disseram. Eu sou a prova disso. Ana explicou, ofegante. As revelações começavam a desconstruir todo o mundo que Conceição achava que conhecia. Eduardo, que tentava manter uma fachada de controle, agora estava descabelado. Ele parecia estar em choque. Isso não é verdade! Você está inventando! Me deixe em paz! Mas sua negação soava, fraca, quase desesperada.
Mariana olhou para a mãe e Conceição, aterrorizada, encurralava Eduardo com os olhos. Onde ela está? O que você fez com ela? A raiva fervia em seu peito e a pergunta martelava em sua mente. Apenas escute. Se você a encontrar, tudo mudará. Nossa mãe, ela pode ser a chave para tudo isso. Ana continuou, com os olhos brilhando de uma verdade que parecia ser maior do que elas poderiam imaginar. Nesse momento, um barulho estrondoso fez ecoar um grito na multidão. A atmosfera se transformou em um caos frenético. Uma pessoa se desvencilhou entre a multidão apinhada, com um olhar desesperado. Era um homem, seu rosto pálido, seus olhos arregalados de medo. Ele se aproximou rapidamente como se fosse o vento que soprou o fim, apondo com uma mão trêmula. Você não pode entrar nessa. Há coisas que você nunca deveria saber. Sua voz estava arrastada, quase implorando. Todos em volta congelaram, suspensos. Quem era aquele homem? Quem é você? Conceição perguntou, o medo se misturando à curiosidade. O homem respirou fundo, prestes a falar algo que poderia mudar tudo mais uma vez. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. A sua vida e a vida de todos aqui dependem disso. Abaixo do peso das palavras, o universo de Conceição estava se desmoronando de novo. E a única coisa que restava era uma pergunta que queimava em seus lábios. Que verdade era essa? O homem estava prestes a abrir a caixa de Pandora. Mas que novos segredos seriam revelados? E quais seriam as consequências? O coração de Conceição batia forte. Merda! O que ainda estava por vir? Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras do homem estavam pesadas como chumbo. A sua vida e a vida de todos aqui dependem disso. O que ele estava dizendo? Um nó se formou em sua garganta. A multidão, antes apenas espectadora, agora pulsava como um único ser ansioso por revelações. Quem é você? A pergunta escapuliu, quase um sussurro. O homem respirou fundo e seu olhar era frenético. Eu sou alguém que sabe a verdade sobre você e sobre Eduardo, ele disse, as palavras saindo apressadas. Você precisa saber o que ele esconde. O que ele fez? E se não agir agora, pode ser tarde demais. As palavras eram como uma bomba, explodindo em sua mente. O que Eduardo tinha a ver com isso? O homem avançou um passo e, com a mão trêmula, apontou para Eduardo. Ele não é apenas seu ex-marido. Ele é responsável por algo muito maior e mais sinistro. Mariana e Ana trocaram olhares confusos e Eduardo, agora em pânico, murmurou: Não, isso não é verdade! Mas o temor em sua voz só reforçava o impacto do que estava por vir. Eduardo, o que você escondeu de mim? Conceição perguntou, sua voz subindo, reflexo de toda a raiva e dor que se acumulavam dentro dela. O homem virou-se para Conceição, seu rosto agora pálido. Ele não apenas traiu você, ele destruiu vidas. O que você não sabe é que você e Mariana não são as únicas. Ele tem um filho mais novo. E o pior, ele está em perigo. O ar ficou gelado. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios ressurgindo como gritos estrangulados. Eduardo estava completamente paralisado, lutando para encontrar palavras enquanto a realidade rugia contra ele.
Um filho? O que isso significava? Mãe, isso não pode ser verdade! Mariana estava em desespero. Suas mãos cobriam o rosto. Conceição olhou para Eduardo, que estava agora suando e nervoso. Sua expressão de um homem acossado. Sim, isso é verdade! Ele tem um filho com uma mulher em outra cidade. O homem insistiu. E a gravidade em sua voz fez Conceição hesitar. Eu conheço essa mulher. Ela está aqui e ela pode estar em perigo. Como um bom roteirista de novela, a cena explodiu em emoções conflitantes. Conceição sentiu a terra sob seus pés tremer. Um filho? Como ele poderia fazer isso? As imagens de sua vida com Eduardo, uma vida cheia de promessas e amor, agora se desfaziam em pedaços. Conceição, eu não sabia. Eduardo finalmente falou, mas a fraqueza em sua voz não ajudava. Nada poderia salvar aquela imagem que ela tinha até aquele momento. Eu só tento proteger você. Proteger ou se proteger? Ela gritou, a raiva queimando sua garganta. O homem, perceptível à debilidade de Eduardo, aproveitou o momento. Você tem que encontrar essa mulher. Ela só quer proteger o filho e você precisa ajudá-la. Antes que Conceição pudesse processar tudo, o céu pareceu escurecer. Um trovão ruidoso ecoou ao longe, seguido de trovões e relâmpagos que começaram a surgir. O caos aumentava na multidão ao redor, muitos começando a correr. Era como se a própria natureza estivesse reagindo à dor da revelação. Mas antes que Conceição pudesse seguir com o que estava prestes a fazer, um grito cortou a tensão no ar. Uma mulher apareceu no meio da multidão, ofegante, com os olhos arregalados de pânico. É ele o pai do meu filho! Ela gritou, apontando para Eduardo, e a multidão começou a murmurar ainda mais. A mulher se jogou para a frente, seu rosto transparecendo desespero. Vocês não entendem! Ele está em perigo! Ele não quer que você saiba! Ele tá... Conceição sentiu um frio no estômago. O que mais ele estava escondendo? O que estava prestes a ser revelado? Tudo o que ela acreditava estar construindo estava em ruínas. E a verdade se transformava em uma teia ainda mais intrincada de mentiras. A cada instante, a vida que conhecia parecia mais e mais uma história de traição e segredos. Não, não, não! Eduardo gritou enquanto a mulher lutava para se aproximar. Pare com isso! Ele estava realmente em pânico, olhando ao redor como se quisesse fugir. E entre gritos e relâmpagos, Conceição percebeu que a tempestade estava muito longe de acabar. O que havia de mais ameaçador naquelas revelações? Qual era a extensão da traição de Eduardo? O que aconteceria se o filho fosse uma armadilha? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto o caos aumentava ao redor. Tudo parecia estar prestes a explodir em um novo ciclo de desespero e dor. Mas agora havia uma nova pergunta ardente. Quantas vidas ainda estavam em jogo na obscuridade que Eduardo havia criado? Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como um eco. Ele está em perigo. Ele não quer que você saiba. O medo se espalhou pela multidão. Sussurros e olhares de incredulidade trocavam-se freneticamente. O que mais estava por trás de todas aquelas revelações? Eduardo parecia um homem à beira de um colapso. Ele hesitou, depois disse: "Não existe filho! Isso é uma invenção!" Mas sua voz trêmula falhava em dar credibilidade às suas palavras. A chuva começou a cair, fininha, trazendo um ar frio e cortante. Se não existe,
Por que você está tão apavorado? Perguntou Conceição, avançando. O nó na garganta parecia um grito preso. Ao seu lado, Mariana olhava fixamente, as mãos oscilando entre raiva e desespero. Ela balançou a cabeça, como quem tenta afastar um pesadelo. Eduardo se atrapalhou nas palavras. Eu só queria proteger vocês. A multidão se dividia entre curiosidade e reprovação, as vozes crescendo e um zumbido ensurdecedor. Então, de repente, a mulher que se identificara como Ana começou a avançar com um olhar decidido. Chega! A verdade é que você não é quem você pensa que é, Eduardo. Isso congelou o ambiente. O ar estava carregado de tensão. A menor palavra poderia consumir tudo. Ana continuou. Você acha que pode viver nesse mar de mentiras sem que nada nunca aconteça? Eduardo não teve tempo de responder. Uma nova tempestade começou a se formar na mente de Conceição. Até que, em meio a tudo aquilo, uma sirene policial soou ao longe. A voz do homem que anunciara a verdade tornou-se ainda mais apressada. Ele precisa ser confrontado. Conceição estava prestes a desmoronar. O que mais você oculta, Eduardo? A voz dela soou como um rugido dentro daquele pavor silencioso. Você já não nos traiu o suficiente? Naquele momento, a mulher que havia surgido com desespero, agora com um olhar de desespero absoluto, gritou. Eu não tenho tempo para perder. Há muito em jogo e tudo pode mudar a qualquer instante. E como se respirasse uma verdade imensa, ela puxou uma folha de papel do bolso e, de forma tremida, começou a ler. Você não sabe, mas Eduardo é muito mais do que um traidor. Ele é um criminoso procurado. Um silêncio mortal envolveu todo o mercado. O instante foi interrompido pela chuva, que se tornava uma tempestade. As palavras da mulher cortavam o ar como facas. Ele estava envolvido em um esquema muito maior. E não é só isso. Vocês são parte de algo que ele tentou manter em segredo. Nesse instante, a multidão relaxou. O olhar de Conceição ficou vazio. O que você quer dizer? As palavras mal saíam. Você e Mariana são parte de um plano. Algo que ele não deveria ter começado. Ela gaguejou, ofegante, já em estertor, enquanto todos olhavam na sua direção. Ele não é seu ex-marido, Conceição. Ele é seu meio-irmão. As palavras caíram como uma bomba. O coração de Conceição disparou e uma onda de dor e raiva a atingiu com força. Isso não é possível! O que você está dizendo? Eduardo perdeu as cores e a voz de Conceição subiu num grito. A multidão ao redor começava a murmurar e o caos se intensificava. Mariana olhou para a mãe, atordoada, sem saber o que pensar. Havia um acordo. Ele foi criado com mentiras, com segredos. E ele queria levar vocês para a escuridão junto dele. Um murmúrio de indignação e espanto passou pela multidão. Enquanto isso, a tempestade se intensificava, convertendo aquele momento de revelação em um verdadeiro apocalipse emocional. O que mais ainda estaria escondido nas sombras desse novo mundo em que se metiam? Conceição sentia que o chão sob seus pés desmoronava. E com isso, uma nova batalha começava. Ela olhou para Eduardo. E o que antes era amor e cumplicidade, agora se transformava em um abismo de dúvida e dor. Aquele homem que ela amava era, na verdade, um desconhecido. O que restava, na verdade, era uma pergunta que queimava em sua mente.
Até onde ia essa nova realidade que se descortinava diante dela? Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como um eco. Ele é seu meio-irmão. Aquela frase ecoou em seu interior. Mas agora uma nova tempestade se formava. O que mais Eduardo tinha escondido? O que essa nova revelação significava para a vida dela, para Mariana? Era demais para processar. O murmúrio da multidão se tornava um rugido ensurdecedor. Pessoas olhavam entre ela e Eduardo com expressões de choque, incredulidade e até um ponto de crueldade. O sol continuava a se esconder atrás de nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse refletindo a confusão e a dor que pairavam no ar. Eduardo estava visivelmente abalado. Ele olhou para Conceição e, pela primeira vez, seus olhos carregavam a culpa de quem sabia que tudo estava desmoronando. Conceição, isso não é o que você pensa. Ele tentou reunir suas palavras, mas sua voz falhava. A urgência em sua expressão se desvanecia enquanto a tempestade se aproximava. Não me venha com isso! Você destruiu nossas vidas! Tudo o que você fez foi uma grande mentira. O grito dela soou alto como um golpe. Mariana a acompanhou, empurrando-se para a frente, os olhos cheios de raiva e dor. Como você pôde nos esconder algo assim? Em desconforto crescente, Eduardo hesitou, buscando uma saída. Mas o olhar verdadeiro de Maria, nela, ele viu não apenas a filha, mas também a mulher que ele sempre queria controlar. E isso o deixou mais inquieto, nu diante da multidão. Se você soubesse a verdade, ele começou, mas nunca conseguiu terminar a frase. Foi quando um homem, que estava um pouco afastado, se aproximou rapidamente, com uma expressão de pânico. Ele era um desconhecido, mas sua presença parecia significativa. Conceição! Ele gritou, atraindo a atenção de todos. O que ele queria? Você precisa saber! Não é só isso! As palavras dele caíram sobre o clima tenso, como um balde de água fria. A multidão parou e o coração de Conceição disparou. Você não é apenas filha de Eduardo. Você e Mariana são, na verdade, parte de um segredo muito maior. As vozes dissociadas da multidão foram seguidas de murmúrios intensos. O que você quer dizer? Conceição exigiu. O homem respirou fundo e seus olhos mostravam uma mistura de medo e determinação. Eduardo não é o único que pode contar a verdade. Vocês precisam saber sobre a família que Eduardo destruiu e o destino de um irmão que ele deixou para trás. Um silêncio cortante tomou conta do espaço. Um irmão? Conceição queria gritar. Estava prestes a desmoronar. Quem é ele? A pergunta ecoou sua angústia e a tensão aumentava. O homem não hesitou. Ele foi levado. O filho que Eduardo tinha com a mulher, em outro lugar. Quando descobriram quem ele realmente era, eles fugiram. Dentro dela, a confusão se tornava um turbilhão. O que mais estava escondido? Eduardo se tornou um homem sem chão. Sua fachada estava desmoronando sobre a desgraça de seus próprios segredos. O homem prosseguiu. Se você não agir agora, ele pode estar perdido para sempre. A urgência em sua voz envolveu a multidão como uma onda de expectativa. Conceição estava em choque absoluto, desmoronando em seu próprio mundo. Isso não se tratava apenas de traição. Era sobre vidas, sobre um irmão esquecido e violentamente arrancado da existência. Eduardo, que parecia ter perdido sua força,
olhou para o homem com um misto de desafio e desespero. Você não sabe do que está falando. Mas naquele momento, ele estava completamente sozinho. Conceição teve a certeza de que tudo o que já acreditara desmoronava como se fosse papel. A rajada de ventos começou a aumentar, trazendo um presságio de algo mais. Ela olhou para Mariana, que estava tão perdida quanto ela. Precisamos encontrá-lo, sussurrou. Mas antes que pudessem definir um plano, um estrondo ecoou ao longe. Um tremor passou pelo chão e o som de sirenes voou sobre a multidão. Todos olhavam para os lados, confusos e preocupados. O que está acontecendo? Rosnava alguém na multidão. Outra pessoa gritou para correr. Conceição sentiu um aperto no peito. O que mais poderia acontecer? O caos começava a tomar conta na maneira mais aterradora, e à medida que os gritos ecoavam no ar e as sombras se tornavam mais escuras, a verdadeira batalha por suas vidas e verdades estava apenas começando. Poderia existir um irmão perdido, um destino sombrio. E Eduardo em dificuldades, ou tudo não passaria de uma armadilha? O que mais teria ele ocultado sob essa fachada de normalidade? E em meio ao desespero, ela sentiu que o chão sob seus pés se movia novamente, como as perguntas ecoavam e anestesiavam o que deveria ser o verdadeiro desprezo por tudo que conhecia. Uma nova jornada estava prestes a começar, cheia de segredos e incertezas, e tudo dentro dela gritava para saber a verdade. Conceição ficou paralisada, atordoada. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como eco. Ele é seu meio-irmão. A revelação caiu como uma bomba. O que mais Eduardo tinha escondido? Uma nova onda de dor a atingiu com força. A multidão, que antes só olhava com curiosidade, agora observava com expressões de espanto e descrença. Eduardo, visivelmente abalado, tentou se recuperar. Isso não faz sentido! Não pode ser verdade! Ele gaguejou e Conceição notou o pavor em seus olhos. Mas em vez de se deixar abater, ela sentiu a raiva borbulhando dentro de si, cada vez mais forte. Como ele poderia ter mentido tanto? O mundo à sua volta parecia se desintegrar. E o que mais você escondeu, seu mentiroso? Sua voz soou como um grito, ecoando sobre o ruído da multidão. A tempestade que se formava no céu parecia acompanhar suas emoções. A chuva agora caindo com força. A mulher que revelara a verdade, Ana, estava no limite de suas forças. Conceição, há algo mais, uma verdade ainda mais profunda. Ela se aproximou, mas Eduardo a interrompeu. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Sua voz estava entrecortada, como se estivesse lutando contra palavras que não queria pronunciar. Mas Ana não recuou. Você precisa saber antes que seja tarde demais. A urgência em sua expressão aumentou a tensão no ar. Conceição mal conseguia respirar. Que nova catástrofe estava prestes a ser revelada? Por favor, diga logo. Conceição implorou, seu coração batendo forte. A multidão, hipnotizada, segurava a respiração, esperando o desenrolar daquele drama. Eduardo, tudo isso não é apenas sobre vocês. Ana começou. Na verdade, vocês têm uma irmã mais velha. Ela é uma vítima do passado. E por causa de Eduardo, ela pode estar em perigo. As palavras dela deixaram todos em choque. Uma irmã mais velha? O que isso significava? Conceição estava aturdida. Seu mundo tornando-se um quebra-cabeça insuportável. A multidão começou a murmurar, expressões de incredulidade cobrindo seus rostos. O tempo
parecia parar, exceto pelo som da chuva que batia forte no chão. Essa irmã, ela tá desaparecida! Ana continuou, seu olhar intensificado por uma paixão desesperada. Eduardo foi o responsável. Ele a deixou sob a proteção de pessoas erradas. O rosto de Eduardo ficou pálido, quase no limite de desmaiar. Ele balançou a cabeça em protesto, mas o desespero em seus olhos estava expondo todos os seus segredos. Conceição sentia que tudo o que pensava saber estava se desfazendo como areia entre os dedos. E então, do fundo da multidão, um homem alto apareceu, segurando algo na mão. Ele empurrava as pessoas para o lado, seus olhos fixos em Conceição. Conceição! Ele gritou a voz carregada de urgência. Você precisa ver isso! Quando ele chegou mais perto, a chuva escorria pelo seu rosto e, com uma mão trêmula, abriu a palma. Havia uma foto que ele estendeu para ela. Você precisa saber quem é a sua irmã. Ela está viva e tem que ser encontrada antes que seja tarde demais. Conceição olhou para a foto e um grito fugiu de seus lábios. Era uma mulher que se parecia com ela. Mas por que ninguém tinha mencionado isso antes? Os olhos ficaram embaçados enquanto a tempestade rugia ao redor dela. Uma representação perfeita do turbilhão que se formava em seu interior. Eduardo, percebendo a gravidade do momento, deu um passo para trás, como se tentasse escapar de algo que o encurralava. Não, não é possível, ele murmurou, seus olhos esbugalhados, paralelamente à crescente confusão na multidão. Conceição sentia o nó na garganta apertar ainda mais. Quem é ela? O que você fez? A pergunta ecoou como um grito de desespero. As mentiras estavam se desmoronando, revelando uma rede de traições e segredos que se entrelaçavam de maneira complexa e dolorosa. Mas então, antes que qualquer um pudesse responder, um clarão de luz cortou o céu e um estrondo ensurdecedor seguiu. O chão tremeu enquanto um raio atingiu o mercado. O pânico se espalhou, gritos cortando-o ar, e as pessoas começaram a correr. O caos se instalou rapidamente. E enquanto Conceição tentava entender o que estava acontecendo, ela sentiu um puxão no braço. Era Mariana, com os olhos arregalados. Vamos, mãe! Agora não é o momento! Mas Conceição não conseguia se mover, presa entre a revelação aterrorizante e o medo do que poderia acontecer a seguir. Qual seria o destino de sua nova irmã? E Eduardo, o que faria seguir? A imagem da mulher na foto ainda teimava em sua mente. A verdade não poderia ser mais devastadora. Qualquer resposta sobre sua família parecia agora um labirinto de caos. E no meio do desespero, ela percebeu que a batalha estava longe de acabar. As respostas que buscava poderiam levar a ainda mais perguntas, e seu coração palpitava com a incerteza do que o futuro reservava. Conceição estava em um estado de choque. A revelação de que Eduardo era seu meio-irmão ecoava na sua cabeça como um trovão. Mas a urgência do momento a obrigava a agir. Enquanto a chuva caía com força e o pânico se espalhava entre a multidão, um sentimento de determinação começou a surgir dentro dela. Precisamos agir agora! Gritou ela, virando-se para Mariana e Ana. As emoções estavam à flor da pele. As palavras da mulher, as promessas não cumpridas de Eduardo, tudo aquilo formava um labirinto de dor que não poderia continuar. Mas e se for uma armadilha? Mariana perguntou, sua voz tremendo, o medo estampado em seu rosto a deixava ainda mais inquieta. Não podemos nos deixar levar pelo medo. Temos que descobrir a verdade. Se houver uma irmã, precisamos encontrá-la. Conceição respondeu, a determinação pulsando por suas veias. Enquanto ela falava, Eduardo tentava se aproximar, mas o
pânico o impedia. Você não vai a lugar nenhum! Gritou Ana, alinhando-se com Conceição. É hora de você encarar o que fez. Não podemos deixar que os segredos continuem a nos aprisionar. O clima esquentou. A multidão começou a se agitar e os olhares estavam fixos em Eduardo, esperando que ele se justificasse. Uma mulher gritou: "Diga a verdade, Eduardo!" E as vozes começaram a se entrelaçar em um coro de indignação. Era hora dele responder, não apenas às mulheres, mas a todos que estavam ali, observando. Antes que ele pudesse falar, um eco de sirene se aproximou. Os olhos se viraram para a entrada do mercado, onde veículos de polícia começaram a aparecer, logo seguidos por agentes. O caos estava apenas começando. É agora ou nunca, sussurrou Conceição, sentindo que finalmente tudo estava se alinhando. Precisamos sair da linha de fogo. Com coragem, ela pegou a mão de Mariana e a Diana, puxando-as para fora do tumulto. Os gritos e murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante, uma sinfonia de emoções apinhadas na rua. Elas precisavam se reunir, buscar juntas a verdade por trás de tudo aquilo. Mas antes que pudessem se afastar, uma mulher surgiu à frente delas. Era uma mulher de semblante sério, que se apresentou como a detetive Almeida. Precisamos conversar. E rápido! Ela olhava para Eduardo com um misto de determinação e desprezo. Conceição trocou olhares rápidos com Mariana e Ana, e a sensação de esperança cresceu. Estamos atrás da verdade, declarou, sentindo a força de suas palavras. Se realmente há um irmão perdido, precisamos encontrá-lo. Detetive Almeida assentiu, já preparada para seguir as pistas. E então vamos! A verdade pode ser ainda mais perturbadora do que vocês imaginam, e não tenis tempo a perder. O som da chuva se intensificava, mas Conceição sentia que finalmente respirava um ar novo, um caminho mais claro diante de si. Enquanto a detetive as conduzia, uma tormenta interna se formava. Eduardo, um espectro distante, observava em silêncio, como se conseguisse sentir a mudança no ar. Aquela não era mais a família que ele conhecia. Era uma nova unidade, moldada pela dor e pela busca de redenção. A chuva começou a diminuir, mas era como se o verdadeiro tempo estivesse apenas começando a contar. A noite caía sobre a cidade enquanto Conceição e as outras se afastavam, cada um levando consigo um canto da verdade que ainda não conheciam totalmente. E então, em um momento de calma entre a torrente, Conceição olhou nos olhos de Mariana e Diana. Vamos encontrar essa irmã. Vamos desvendar tudo o que o passado esconde. As palavras ressoaram com força. O futuro estava longe de ser certo, mas uma coisa era clara. A jornada estava apenas começando. E com isso, no fundo de seu coração, Conceição soube que a força delas era a chave para enfrentar qualquer tempestade à frente. Não deixe essa aventura acabar aqui. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espera nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte disso.